Bem-vindos aqui. Nós também queríamos pedir desculpa pelos ar-condicionados aqui. Nós tivemos que mudar de auditório por conta de instalações elétricas e só hoje deu problema aqui nos ar-condicionados. Então, desculpa da equipe do laboratório para vocês. E, inicialmente, nós gostaríamos de agradecer, em nome do Laboratório de Inclusão, a diretoria do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará, porque cedeu esse espaço para a gente, do auditório, para a realização de mais uma Inclusão Sem Censura. Ainda nossa saudação especial também aos palestrantes Eni Barbosa, Lídia Valesca e Iago Martins, que disponibilizaram seu tempo para estar aqui com a gente. O Inclusão Sem Censura é realizado semestralmente pelo Grupo de Informação e Consciência Humana do Laboratório de Inclusão da SPS, sendo esse o responsável por gerar debates acerca de temas políticos e sociais de interesse público. O evento é itinerante, ocorre há 13 anos e em diferentes faculdades e universidades de Fortaleza, e é sempre produzido por universitários e estagiários da SPS. Nós vamos dar início agora ao nosso 17º Inclusão Sem Censura, que tem como edição pessoas em situação de rua. Qual é o nosso papel diante disso? A escolha do tema ela surge a partir de uma necessidade de trazer à tona essa questão social tão emergente, levando em consideração o aumento significativo da população em situação de rua, principalmente após o período pandêmico de Covid. A proposta aqui é suscitar uma discussão, considerando as diversas opiniões, a fim de gerar um maior conhecimento social e crítico acerca do tema proposto. Para nós entendermos um pouco do contexto da população em situação de rua, é muito importante nós considerarmos a sua singularidade, a sua complexidade e também a sua diversidade de vivências, bem como seus processos de ida, permanência e sobrevivência nas ruas. Uma breve pesquisa que nós fizemos nos aponta que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, publicou em 2023 estatísticas que apontam um aumento de 164% da população em situação de rua no Brasil entre 2014 e 2022, totalizando o número de 281.472 pessoas nessa situação. Um aumento que é de 200%, só na região Nordeste. Tendo em vista o contexto pandêmico, nós ressaltamos que entre os anos de 2019 e 2022, a região Nordeste foi a segunda com maior crescimento, de 53.525 pessoas, um aumento de 54,2%. Já em Fortaleza, segundo o Censo Geral da População em Situação de Rua, em 2021, mostra que houve um aumento de 54,4% também comparado ao censo de 2014. Nós queremos destacar que cada pesquisa e cada dado mencionado foi obtido através de diferentes meios e metodologias diferentes, mas que chega a um só resultado: a quantidade de pessoas em situação de rua aumentou. E é fundamentado nisso que o 17º Inclusão Sem Censura promove esse debate para incitar reflexões acerca da temática das pessoas em situação de rua e do nosso papel diante disso. Mediadora Luísa Aguiar Guedes, mediadora do 17º Inclusão Sem Censura, é bacharel em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal do Ceará, com intercâmbio acadêmico em Sheffield Hallam University, na Inglaterra, atualmente graduando em Psicologia pelo Centro Universitário Farias Brito, integrante do Grupo de Informação e Consciência Humana e estagiário do Laboratório de Inclusão da SPS. Também convidamos Eni Barbosa de Freitas, psicólogo, graduado na Universidade de Setembro e referente da população em situação de rua da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, a SDHDS, da Prefeitura de Fortaleza. Também convidamos a compor a mesa Lídia Valesca, conflito e natural de Fortaleza, possui graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Sociologia pela UFC, com tese sobre população em situação de rua. Tem uma trajetória de defesa dos direitos humanos, ativismo junto à população em situação de rua desde 1995, no âmbito do direito à segurança alimentar e à assistência social básica. Realiza consultoria sobre políticas públicas a populações vulneráveis no contexto de exclusão social. E também Iago Martins, mestre em Teologia Sistemática pelo Instituto de Albert, é bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, além de pós-graduado nas áreas de Economia Política pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro e de Neurociência e Psicologia Aplicada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
É autor e coautor de 16 livros, entre eles A Religião do Bolsonarismo, No Alvorecer dos Deuses e A Máfia dos Mendigos. Em 2018, foi homenageado pela Câmara Municipal de Fortaleza pelo seu protagonismo na luta pela liberdade religiosa. É pastor na Igreja Batista Manaína e diretor do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura, casado com Isa Martins e pai de Catarina e Bernardo. Nós informamos que cada palestrante terá individualmente até 20 minutos para discorrer sobre os assuntos. E lembrando que os papéis que foram entregues a vocês no credenciamento serão utilizados para responder as perguntas aos palestrantes convidados. E durante o debate eles vão ser recolhidos pelos organizadores do evento. Pessoal, queria lembrar também que o uso do celular, se você puder colocar o seu celular no modo silencioso ou no modo avião, para que durante a palestra, o tempo de resposta às perguntas, não tenhamos nenhuma interrupção indesejada. E agora, passo a palavra para Luísa Guedes, mediadora da mesa do 17º Inclusão Sem Censura. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Ok? Bom, obrigada, Josué, por passar a palavra. Sejam muito bem-vindos, palestrantes aqui presentes e público. Eu gostaria primeiro só de fazer alguns avisos, ressaltar o diálogo que seja pautado no respeito à diversidade de ideias. Para esse entendimento, a opinião do outro oferece um modelo de sociedade mais harmônico e reflexivo, pois a democracia sobrevive a partir da convivência entre as diferenças. Portanto, eu ressalto a importância do respeito ao tempo de fala, como foi informado, serão 20 minutos para cada palestrante. E a gente vai iniciar passando a palavra para Menino Barbosa, que vai dar início à nossa mesa, respondendo à pergunta que diz respeito ao tema do nosso evento: pessoas em situação de rua. E qual é o nosso papel diante disso? Boa tarde a todos, prazer estar aqui. Só de início, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, eu sou técnico de referência da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura e eu trabalho com população em situação de rua, acompanho alguns equipamentos da Prefeitura, como as 2 pousadas sociais, casa de passagem, o abrigo para homens e o abrigo de mulheres e famílias. Bom, eu queria começar a minha fala com, na verdade, citando uma frase de uma psicóloga que eu particularmente gosto muito, gestalterapeuta Karina Fukumitsu, que ela diz: de longe nós julgamos e de perto nós compreendemos. Por que eu cito essa frase logo no início? Porque eu acredito que muito se fala sobre população em situação de rua, mas eu acredito que pouco nós conversamos com. Então, ao meu ver, existe uma diferença muito grande entre falar sobre e conversar com. E quando a gente conversa com, isso faz toda a diferença. Quando nós conversamos com, a gente já começa a tentar responder o que para mim é uma pergunta essencial quando se fala em população em situação de rua. E que, ao meu ver, vai nortear toda e qualquer intervenção que a gente possa fazer, ações, opiniões que a gente vai emitir, enfim. Que é a seguinte pergunta: quem é a população em situação de rua? Acho que essa pergunta ela se torna essencial, como eu disse, no sentido de nortear as nossas ações. E algo que eu gostaria de destacar, e aqui, tomando como fundamentação o decreto 7053 de 2009, um dos aspectos que vai definir, ali, descrever quem é a população em situação de rua, o aspecto de sua heterogeneidade. Então, como até mesmo foi falado no início, a população em situação de rua é formada por pessoas, por seres humanos complexos. São diversas histórias de vida, são diversas motivações que as levam a estarem em sua condição. E acredito que uma das perguntas que talvez nos afaste talvez do diálogo, bom diálogo acerca da população em situação de rua, seja o que leva uma pessoa a estar em situação de rua. E essa, para mim, ao meu ver, não é a pergunta mais importante, muito pelo contrário.
É como se nós estivéssemos dando apenas uma motivação, né, que leva. Né? E quando a gente pensa sobre quem é a população em situação de rua, nós vamos, na verdade, desconstruir muitos dos aspectos que o senso comum entende de quem é a população em situação de rua. Né? Muito se acredita que a população em situação de rua, as pessoas que estão usando os logradouros públicos como moradia, estão na Praça do Ferreira ou em qualquer outro lugar da cidade de Fortaleza, é por conta do desemprego. É porque são pobres, é porque não tiveram oportunidade, ou elas estão lá porque o governo, por exemplo, não deu a ajuda necessária. Todos esses elementos que eu citei aqui, eles compõem, sim, sem dúvida, em algum nível, alguns aspectos que talvez tenham levado as pessoas a estarem sobre aquela condição. Mas se a gente for pegar, por exemplo, o censo de 2021, cerca da população em situação de rua, nós vamos perceber que cerca de 60% alegaram estar em situação de rua por conta de vínculos rompidos ou fragilizados. Vínculos familiares. A gente vai ver que 30%, gira em torno de 30%, estão, por exemplo, alegando que é por conta de dependência química. O restante vai se subdividir perda da moradia e perda de emprego. E aí, tentando responder essa pergunta, claro que enfim, o tempo é curto, mas um dos eixos norteadores do SUS, que eu considero para mim essencial, é a matricialidade sociofamiliar. O que seria essa matricialidade sociofamiliar? São políticas públicas em prol de fortalecer, recriar e manter os vínculos familiares. Ou seja, a gente tem, por exemplo, o CRAS e o CREAS. A gente vai ter o CRAS trabalhando, por exemplo, com o PAIF, no sentido de estar tentando ali fazer com que aquela família, fazer com que os indivíduos entre si, por exemplo, eles mantenham os seus vínculos em termos de senso protetivo, senso de proteção, de reinserção no mercado de trabalho. A gente vai ter uma tentativa, por exemplo, de reforço do convívio familiar, o que é algo, inclusive, onde uma psicóloga chamada Adriana Nogueira, ela vai trazer um artigo científico sobre a corresponsabilidade, né, entre família e Estado em relação a pessoas em situação de rua, onde ela vai trazer exatamente que os aspectos familiares, aspectos de fortalecimento de vínculo, políticas públicas que fortaleçam os vínculos familiares, tá? Em eixo estruturante, em eixo relacional, por exemplo, podem fazer com que elas tenham um grande potencial de fortalecer esses vínculos e prevenir que as pessoas entrem em situação de rua. Né? Então a gente tem um trabalho educativo, um trabalho intrafamiliar de reforço dos vínculos afetivos e o acesso dessa família à rede. Como assim? Que rede seria essa? A tentativa de incluir essa família na rede ou onde ela mora. É feito um diagnóstico socioterritorial para tentar identificar na territorialidade daquela família quais são as redes, quais são as instituições que essa família pode estar acessando, por exemplo, como saúde, educação, lazer, moradia, a fim de trazer para si, trazer para essa família aspectos dessa rede, a fim de que esses relacionamentos afetivos intrafamiliares eles possam serem fortalecidos. Então a gente tem nessa perspectiva, para mim, uma das mais cruciais que existe, tendo em vista que eu, como trabalho nos abrigos da prefeitura, e mais de 70% dos nossos acolhidos estão nos abrigos, frequentam os abrigos por conta de vínculos familiares ou extremamente interrompidos e fragilizados.
Então, eu acredito que o que nós podemos fazer, prefeitura enquanto política pública, massificar as políticas que envolvem a manutenção, a recreação e a perpetuação do convívio familiar, das relações familiares. Valesca, para responder essa pergunta e depois, caso vocês queiram, né, caso o Enio ou o Iago, depois dessa primeira rodada, queiram fazer alguma ressalva, algum comentário sobre a fala de um ou do outro, fiquem à vontade, tá? Então, Lídia, qual o papel, né, qual o nosso papel diante disso, diante desse fenômeno, diante das pessoas em situação de rua? Aí, fica à vontade para vocês. Você vai abrir o slide? Bom, eu queria primeiro saudar todas, a todos. Imensa alegria estar aqui. Queria saudar a mesa, né? Dizer que quando eu tive com o grupo a primeira vez, lá no Laboratório de Inclusão, foi muito bom. A gente ficou acho que bem umas 2 horas, né, de conversa, e eu fiquei pensando que estudar a população de rua, entender, assim como disse aqui o Iago, ou o Enio, está atrás dele, o que disse o Enio, quer dizer, a gente só pode entender de modo complexo. Não dá para a gente responder nem essa resposta, o que podemos fazer, ela também é complexa. E entender a população de rua também é complexa. Eu fiz uma tese de doutorado, concluída em 2005, e sempre, quando eu escrevi a primeira vez, né, quando eu redigi a tese, a gente não tinha ainda o termo pessoa em situação de rua, e sim moradores de rua. Até a escolinha estava morador de rua, aquele que mora na rua, morador de rua. E é muito interessante a gente começar por aí, como é que muda isso, né? Como é que a gente vai encontrando, a partir da palavra, do modo como a gente nomeia esse fenômeno social, e como é que a gente joga luz nele, né? Tentando entender as suas facetas e a sua complexidade. Pode passar o slide. Eu usei aqui, assim como disse aqui o Yuri, mais uma vez, como disse o Enio, que é o nosso ponto de partida, que é o decreto 7.053. Ele é um ponto de partida, mas eu queria dizer que a gente está, muitos estudiosos nesse momento, nós estamos tentando refletir sobre esse conceito, talvez para que a gente possa buscar outras redefinições. A coisa ficou tão assim complexa que esse conceito, que é um conceito trazido tão recentemente, foi de 2009, esse decreto é de 2009, e eu queria dizer que eu acompanhei esse conceito. Quer dizer, na época que a política estava sendo elaborada, aqui no Ceará a gente tinha os representantes aqui do Estado que participaram do GTI, que era o Grupo Interministerial que elaborou a política. E nós chegamos a esse conceito pensando 2 questões que permeiam isso, que é a questão do empobrecimento, quer dizer, as pessoas que estão em situação de rua, elas estão marcadas pela pobreza. Você pode encontrar uma pessoa em situação de rua, eu tenho uma trajetória de mais de 30 anos, que lida, né, com pessoas em situação de gente que foi parar na rua. Tipo assim, era um profissional, eu me lembro bem, na minha tese eu sinto o caso dele, era um profissional que era da Polícia Civil, inspetor, não sei o que, por várias circunstâncias, inclusive o uso abusivo de droga, foi parar na rua. No caso dele era alcoolismo e cumprimento de vínculos. Mas a pobreza ela é uma espécie de atravessamento. A pobreza atravessa isso, né? As pessoas que estão em situação de rua têm 2 características marcantes. Uma é a pobreza extrema e outro o uso do espaço público. Não só para dormir e para sobreviver. Que é uma questão que, lá no vídeo que vocês mostraram, fala muito, né? As pessoas dizem, eu fui
Eu vivi na rua durante tanto tempo e consegui, né? Por quê? Porque essas pessoas às vezes passam o dia inteiro na rua e não dormem na rua. A pandemia mostrou isso pra gente, revelou, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a pandemia, porque eu acho que a pandemia é um divisor de águas para quem lida com pessoas em situação de rua e para quem faz política pública em população de rua. Pode passar. Bom, então é preciso pensar complexo, né? O Enio já falou aqui pra gente. E que envolve compreender a complexidade dos fatores da exclusão social, porque a gente está lidando com pessoas que estão excluídas socialmente. E essa exclusão, ela é uma exclusão comunitária, né, familiar, ela é uma exclusão que ela, normalmente, ela é um processo de exclusão. Não é assim abruptamente. Eu entrevistei, na época da minha tese, muitas pessoas cuja narrativa diz assim: eu morava com meu pai e minha mãe, e aí meu pai morreu. Aí depois minha mãe morreu. Aí eu fiquei na disputa pelo espaço da casa. Isso é uma coisa muito comum hoje, gente. A disputa por quem vai ficar ali. Aí aparecem os conflitos, normalmente conflitos entre os irmãos. Aqueles mais vulneráveis, eles não ficam na casa. Isso eu venho percebendo, e eu percebendo muito mulheres em situação de rua, porque atualmente eu estou fazendo um estudo sobre mulheres em situação de rua, que é um pós-doutorado que eu estou fazendo na Universidade Estadual do Ceará, e as mulheres são as mais vítimas disso, da perda da moradia. Mas a perda da moradia não só porque ela não conseguiu pagar aluguel, mas é porque a própria condição de vulnerabilidade social em que ela estava faz com que ela não consiga. Então a gente precisa pensar, compreender a complexidade da exclusão, porque a gente precisa aprofundar o que é exclusão social, a exclusão ela é complexa, ela envolve vários fatores, inclusive os transtornos mentais, os conflitos, as vulnerabilidades pelos problemáticos de droga, enfim, ela é uma exclusão complexa. O indivíduo não se torna excluído porque ele foi parar na rua, não. Ele já é um sujeito excluído. E a rua é parte desse processo de exclusão, da qual ele vive. Então, a gente tem todos esses fatores aí. A pobreza, como eu falei, a ruptura com os vínculos familiares e comunitários, o uso problemático de drogas, o desalento do trabalho, os conflitos de território. Essa coisa dos conflitos de território, eu queria depois dar uma pausa nele, porque ele é muito importante hoje em dia, mais do que no passado. Os transtornos mentais e a violência doméstica. Então, assim, a rua, gente, ela nem sempre é o lugar, às vezes é o lugar da salvação do indivíduo. A gente acha assim, a rua é o fim de tudo, é o fundo do poço. Às vezes não é. Às vezes a pessoa vai para a rua porque ela está tentando mudar a situação dela. Por exemplo, no desalento, né? O que é o desemprego para o desalento? O desalentado, teoricamente, é aquela pessoa que sabe que está desempregada e ele não procura mais emprego. Então ele trabalhou um tempo na sua vida e depois parou de procurar. E aí passam uns anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele não tem mais oportunidade de trabalhar, principalmente no mercado formal. E às vezes na rua, essas pessoas elas vão tentando ressignificar essa possibilidade da sobrevivência de 2 formas. Ou vivendo das doações e do próprio da mendicância. Eu tenho dito que a rua ela promove uma espécie de imenso fluxo abundante de sobras. Sobras de onde? Sobras do sistema. O capitalismo também gera sobras, resíduos. E esses resíduos, eles são de diversas maneiras. Eles são resíduos mesmo, lixo, que às vezes é reciclado, mas também é a comida que sobra, às vezes é aquele trocado que lhe resta e que você doa ali para aquela pessoa. Então, o centro da cidade, quem vive, quem observa o centro da cidade percebe isso. Como é abundante de riqueza. E um
dos PIBs maiores da nossa cidade é do centro, né? É importante dizer isso. Tem muita riqueza ali do centro da cidade, o próprio CDL já constatou isso por meio de pesquisa deles. E isso faz, como circula, do mesmo jeito que circula, tem os resíduos dessa riqueza e tem uma sobra dessa riqueza. Seja a sobra do que resta, do que é possível, fora os grupos que distribuem alimentação, que distribuem, né, que fazem ações, que são ações de caridade nas regiões centrais, que também permite que essas pessoas sobrevivam lá. Porque uma pergunta que a gente tem que dizer é, diante do desalento, essa pessoa vai para a rua. E ela vai para a rua para quê? Ela vai para a rua para comer, gente. Ela vai para a rua para comer, ela vai para a rua para tentar sobreviver. Eu queria falar rapidamente sobre os conflitos no território e os transtornos mentais e a violência doméstica, porque está muito presente na minha pesquisa atual. Eu tenho encontrado mulheres que estão na rua porque elas são vítimas de violência doméstica e elas estão tentando escapar, né? Eu mesma estou entrevistando mulheres nessa situação. E os conflitos territoriais, eles têm a ver com a dinâmica do poder das facções criminosas em Fortaleza. Então, são pessoas que estão devendo, né, ao traficante, são pessoas que estão tentando se esconder. Eu tenho uma frase do Walter Benjamin que eu gosto muito de citar, toda vez eu cito essa frase, que o Walter Benjamin, lá quando ele vai escrever o Flaner, Flaner, a primeira fase do Flaner, que é um personagem que ele monta, né, o Flaner vai por meio de uma praça em Paris, aí diz assim, eu estou sozinho no meio da multidão. Então, algumas pessoas, elas ficam sozinhas no meio, elas ficam invisíveis no meio da multidão. E estando invisíveis no meio da multidão, elas se escondem de muita coisa, se escondem, por exemplo, do traficante, que está no encalço dele lá no território. Pode passar. Bom, então, eu queria trazer duas questões. A questão da invisibilidade social e da exclusão social, que é as duas coisas de onde a gente aborda, né? Então, da invisibilidade social, a gente pode apontar o isolamento da vida comunitária, as novas formas de sociabilidade no âmbito da rua. Por quê? O Enio mencionou aqui muito bem, né, a toda a questão das fragilizações da vida familiar. Só que essas pessoas reconfiguram suas relações na rua. Então, assim, como é que uma pessoa passa 30 anos na rua, 40 anos? Porque ela reconfigura, ela institui novas sociabilidades, novas formas de relação e de afeto. Sabe? Então, você reconstrói as suas relações. E reconstruindo essas relações, ela meio que supre aí, né? E, ao mesmo tempo, ela consegue viver ali. Ela vive com os corres. O que são os corres? Os pequenos trabalhos, gente, os bicos que eles fazem. Eles vivem da medicação que eu falei e também do acesso do sistema. Bom, do outro lado, você tem a exclusão. E aí eu não poderia falar da violação de direitos e da vida precária. Quer dizer, eles vivem, eles conseguem viver. Eu gosto muito de citar o exemplo da Lucimar. A Lucimar viveu 40 anos na rua. E a Lucimar, hoje ela está num dos projetos da gente, lá da Casa da Sopa, na escola comunitária que a gente montou, a escola Mandacaru, e ela disse que vai contar essa história. Eu estou muito feliz que ela escreva, que ela aprenda a ler, escrever e conte essa história. E na história dela, é uma história muito profunda, muito cheia de detalhes, e nessa profundidade, ela vai para a rua para sair da violência familiar que ela tinha. Só que, como é um percurso inteiro de vida, ela sai de casa aos 15, 16 anos de idade, você tem um roteiro de vida com muita precarização. Então, essa pessoa, a vida dela se torna uma vida precária. E aí eu tomo emprestado o conceito de vida precária de Judith Butler, quando ela vai dizer, a vida precária é uma vida ausente de direitos também. Então, você imagine que Lucimar não aprendeu a ler e escrever, ela teve, né, várias vezes, inúmeras violações de direitos humanos,
durante esse percurso. Então, a gente vai pensar que há uma vida precária e há também uma dependência da rede de assistência do Estado e das organizações não governamentais. Então, assim, eu queria invocar aqui um artigo da Constituição, que eu não vou saber dizer o número do artigo, mas é o artigo que trata do mínimo existencial. Não adianta, gente, o Estado, porque eu estou enquanto o governo der, essas pessoas vão ficar aqui. E o governo não pode deixar de dar. Desculpa aí os neoliberais que acham que o governo não pode dar. O governo tem que dar, isso é constitucional. É o mínimo para a pessoa não morrer. É o mínimo do mínimo. Então, o mínimo existencial, ele é aquilo que qualquer de nós, cidadão, faltando tudo, o Estado não pode deixar você morrer. Então, a gente pode dizer que o Estado brasileiro, a Constituição brasileira, é uma Constituição que é pela vida, pela manutenção. Só que ele dá muito menos, quer dizer, ele não consegue dar a todos. Infelizmente, esse é o problema. É o que está na lei e é o que está a demanda, né? Então, assim, o trabalho que as políticas públicas têm é muito importante e a gente não pode deixar de... Eu estou aqui do lado do gestor, ele sabe disso, que a quantidade de pessoas que tem para entrar ali naquela pousada social é maior do que a quantidade de vaga que ele tem que ofertar. Mas ele tem que ofertar. E a gente tem que exigir que essa oferta seja ainda maior. E que essa pessoa não durma na rua, não pegue chuva, não pegue sol, não seja vítima de violência. Agora, essa pessoa mesmo que fica nessa dependência. E essa dependência, ela também não pode ser assistencialista. O próprio Estado tem que pensar uma solução para que essa pessoa cada vez mais dependa do próprio Estado para poder existir. Isto é, construir para esse indivíduo a sua autonomia individual e a capacidade que ele tem de automanutenção. Pode passar. Mas o Estado ele é corresponsável o tempo inteiro. Eu acho que a gente precisa evocar essa ideia de co-culpabilidade. Eu não gosto desse nome co-culpabilidade, mas o direito penal tem esse conceito. Ele é muito atrelado à ideia de culpa do direito penal, certo? Eu não acho que não tem nada a ver direito penal aqui com a gente. Mas a gente pode pensar em corresponsabilidade do Estado. Porque o Estado falhou lá naquela comunidade. O Estado falhou com aquela mãe ali que teve aquele tanto de filho. O Estado falhou quando deixou que essas comunidades violentas se perdurassem, etc. Certo? Então, eu tenho mais só uns 3 slides, eu tenho 5 minutos. Então, eu vou tentar correr e a gente no debate continua, certo? Então, assim, a população de rua pós-pandemia, ela teve uma reconfiguração, eu diria. É como se a roda girasse, assim, que aquele conceito lá do decreto 7.053 não dá conta. Porque a situação ficou extremamente difícil. E aí a gente trabalha com os dados, vários dados, né? Os dados do IPEA, que foi citado aqui. A gente pode citar os dados do Observatório Nacional de População de Rua, certo? E aí a gente tem, dentro desse observatório, que vai dizer que em Fortaleza a gente tem mais de 6.000 pessoas morando na rua. E que a gente tem no Brasil 281.000 pessoas morando na rua. Então, assim, por que isso tudo? Porque aquela situação de pobreza que eu citei lá no início, ela ficou cada vez mais extremada. E hoje, gente, a questão da habitação, que eu não vou focar aqui inteiramente, mas a habitação é uma questão preponderante. A habitação e trabalho. Ela é preponderante para determinar que essa pessoa esteja na rua. Então, quando eu fiz a minha tese em 2005, você tinha um perfil de pessoa em situação de rua, assim. Era um rapaz de 30 e poucos anos, que não deu certo o casamento, ele tinha vício de álcool e outras drogas, não sei o que, ele estava trabalhando na rua. Hoje não. Hoje a gente tem famílias inteiras na rua. Hoje a gente tem garotos de 25 anos na rua. Então, esse novo
esse novo processo que a gente está vivendo de profunda vulnerabilização das pessoas devido à crise econômica e a uma crise social, faz com que essas pessoas acabam facilmente indo parar na rua. Então a pandemia é esse divisor de água. Mas não foi só o coronavírus, é importante lembrar, né? Mas a desassistência e o ano inteiro que essas pessoas passaram nessa desassistência, que também é social e mental, né? Porque acho que a gente envolve também questões da saúde mental que a gente precisa trazer para o nosso debate, né? Eu sei que aqui tem psicólogos no nosso auditório, eu acho que a gente precisa pensar essa questão da saúde mental, ela é muito importante. Pode passar. Então, qual é o nosso papel diante disso? Aí eu fiz esse percurso todinho, só tenho 3 minutos e tenho que dizer qual é o nosso papel. Então, rapidamente, o nosso papel é o agir solidário e humanitário. Eu acho que a gente não escapa disso. Mesmo que a gente fale das políticas públicas, mesmo que a gente fale do papel do Estado, eu acho que o agir solidário e humanitário, ele sempre vai existir. Até por gestor público. Porque tem gestor público que não pode ser um robô. Ele tem que agir de forma solidária e humanitária, né? A gente tem que entender essa pessoa como sujeito de direito. Essa é uma questão importante. Por mais que a gente ame essa pessoa como ser humano, como filho de Deus, né, objetifique ela a partir do nosso sentimento de humanidade, de caridade, de qualquer coisa, ela é um sujeito de direitos. Então a gente precisa entender que ela é uma pessoa que tem uma trajetória, uma pessoa que teve direitos violados e a gente precisa restituir esses direitos dessas pessoas. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que agir em rede, poder público e sociedade civil. Eu sou a prova viva disso, desses 30 anos que lido com pessoas em situação de rua, sempre estive dialogando dentro da instituição que eu faço parte, que é o Grupo Espírita Casa da Sopa, que existe há 28 anos e que tem prestado um importante serviço à população de rua, mas sempre nesse diálogo. Então, qual é o nosso discurso? Nosso discurso a gente faz nossa parte como sociedade civil, mas a gente luta para que os direitos da população de rua sejam alcançados. Porque às vezes a gente encontra as instituições que acham assim, não, eu vou fazer porque o governo não faz. Não, a gente faz e a gente espera que o governo também faça, né? E que a gente age na luta para que o Estado cumpra o seu papel. Então, ouvir as demandas, controle e monitoramento das políticas nos comitês e conselhos, isso é muito importante. Hoje a gente tem um comitê municipal, o COPOB, que faz esse papel de fiscalizar a política no âmbito do município, e tem o CEPOB, que é um conselho no nível estadual. A população de rua tem assento e as organizações também. Bom, ouvir as demandas, compreender o fenômeno em diversas dimensões, isto é, nunca deixar de estudar. Nunca. Os gestores não podem deixar de estudar, a sociedade civil, a gente não pode deixar de estudar esse fenômeno. Ele é um fenômeno urbano, ele é um fenômeno social e econômico que precisa ser entendido. Encarar a pessoa em situação de rua como protagonista da política, eu quero citar aqui a frase do Movimento Nacional de População de Rua, que diz: nada para nós sem nós. Então, é sentar com eles, é pensar saídas juntos, é ouvir, gente, os gestores públicos e a sociedade civil tem que ouvir o que é que essas pessoas estão vivendo, passando e entender tudo é. Dinamizar a partir dos recursos existentes e não da carência. Só isso aí é algum outro seminário em como fazer. Isto é, focar na potência e nos recursos e não na carência. Porque às vezes a gente diz assim, ele é pobrezinho, coitadinho. Não. Ele é uma pessoa com uma trajetória, ele tem como sair dessa trajetória, ele não está no fim da vida dele. Porque a gente acha, se a gente achar que essa pessoa está no final da linha e da vida, a vida dele pode ser descartada. E aí as políticas de necropolíticas e necropoderes são facilmente implementadas. Eles são os primeiros a serem varridos da rua com o lixo. Então, a gente precisa pensar que eles têm potência, eles têm possibilidade de sair dessa situação, né? E é isso que eu estou chamando de
dinamizar a partir dos recursos existentes e não da carência. Eu acho que encerra aí, né? Bom, é isso, pessoal. Agradeço a atenção. A gente volta já para o debate. Meu tempo acabou. Duas falas da Lídia que tem uma relação. Ela disse que, agora há pouco, por exemplo, eu acredito que o Estado falhou, por exemplo, numa tentativa de orientar quanto o número de filhos que uma família poderia ter. Né? E agora, pronto, ela falou, por exemplo, sobre a potência de ressignificar, né, de quem está em situação de rua, a potência que tem de ressignificação das próprias condições, de sair dessa condição, mas eu acredito que a gente pode pensar também que a população em situação de rua, ela não, antes de estar em situação de rua, ela também tinha um potencial para não entrar em situação de rua, para não estar em situação de rua. Sobre essa questão da corresponsabilidade, pelo menos eu percebi esse pouco, né, na fala da Lígia, que é a importância, sim, de nós olharmos para a população em situação de rua e nós pensarmos também que há, sim, um nível, sim, de autonomia para tomar as próprias decisões, para fazer escolhas. Eu lembro de um conto bem conhecido do Dostoiévski, titulado Sonho de um Homem Ridículo. E nesse conto, ele pensa, né, em tirar a própria vida, e aí ele, vendo uma fase bem nihilista da vida, ele anda pelas ruas e ele é abordado por uma criança que o chama para tentar ajudar a mãe que está passando por algum tipo de perigo. E ele vai e ajuda a mãe, né, da criança. Depois ele chega em casa, né, senta no sofá e com um revólver ele aponta para o próprio coração e ele fica pensativo, né, em toda aquela ajuda que ele pôde proporcionar, e aí ele acaba dormindo. Então, nesse sonho, ele vai para o paraíso, e aí no paraíso as pessoas, todas elas felizes, em um ambiente extremamente perfeito e solidário. E o interessante é que ele não era visto nesse sonho. E ele olhava para um lado, olhava para o outro, as pessoas não o reconheciam, não falavam com ele, e ele achou aquilo muito estranho. E ele acorda desse sonho. E quando ele acorda, ele fica questionando, ele refletindo sobre esse sonho, por que as pessoas, num lugar tão bom, as pessoas tão felizes não falavam comigo. É porque ele percebeu que no sonho, ele era a serpente daquele paraíso. Como assim? Não que ele fosse uma espécie de um demônio, mas que as pessoas não falavam com ele porque ele destoava daquelas pessoas, e ele pensou, poxa, eu representei nesse sonho talvez aquele que fosse mal, mas não porque ele necessariamente era uma pessoa muito má, mas no sentido de reconhecer que sim, parte da maldade da humanidade e parte da maldade da sociedade, digamos assim, existe uma espécie de responsabilidade daqueles que a praticam. E é isso que ele percebeu nesse sonho, é que eu sou também autor de mal. Então, acho que é interessante a gente pensar que, não no sentido da população em situação de rua, das pessoas que mais merecem, elas fazerem mal, mas o que eu quero ressaltar é que sim, em algum nível, elas têm sim uma responsabilidade de fazer as próprias escolhas, afinal de contas, elas também são indivíduos também. Né? Obrigada, Emma, obrigada, Lídia. Agora a gente vamos seguir com o debate. Agora passamos a palavra para o Iago Martins. Pessoas em situação de rua, qual é o nosso papel diante disso, Iago? Boa tarde a todos. É uma alegria grande poder estar com vocês aqui na UFC, falando sobre a situação de rua. Eu sou pastor de uma igreja batista na região da Vila Peri. A gente tem, como é comum nos ambientes religiosos, trabalhos com pessoas em situação de rua, né, com a própria rua. E por muito tempo, tanto como professor de cenário teológico na formação de outros pastores, como pastor de igreja local, eu ia com tanto membros da igreja, como alunos do seminário em formação para falar de pastores, na Praça Ferreira e em outros ambientes de Fortaleza, a fim de fazer trabalho de caridade, como comumente se faz com a população de rua. Então, geralmente juntava alguns jovens da igreja, então alguns alunos do seminário, no seminário valeria a nota, né? Então o trabalho seria fazer algum trabalho com o pessoal na rua, e nós juntávamos algum recurso, fazíamos comida, sopa, cachorro quente, o que é que fosse, íamos à praça, fazíamos alguma atividade lúdica,
Distribuíamos comida, compartilhávamos um pouco do Evangelho, ouvíamos as histórias e então voltávamos para cada um para as nossas casas. Fiz esse trabalho por alguns anos. E à medida que eu ia fazendo esses trabalhos com os meus alunos, eu voltava às praças comumente e encontrava as mesmas pessoas. E comecei a ser constrangido com uma realidade que se impunha sobre mim e que parecia que eu me esforçava por não perceber. Que o que eu estava fazendo parecia não fornecer solução nenhuma, real, duradoura e ampla bastante para as pessoas que estavam ali. A gente distribuía comida e as mesmas pessoas vinham todas as vezes receber do alimento. Parecia que cada pequena gota de caridade se diluía no oceano imenso de miséria que a nós era impossível suplantar. Além disso, me chamou a atenção o fato de que as pessoas que estavam ali na rua, quando a gente estava em momentos de escuta ativa para entender um pouco da realidade deles, pareciam pessoas muito mais parecidas comigo mesmo do que eu planejava encontrar quando eu sentava com alguém que, no meu imaginário, estava no fundo do poço da existência. A distância entre eu e um morador de rua parecia muito grande, mas quando eu sentava com eles, eu ouvia as histórias, eu ouvia sobre a vida, eu ouvia sobre as experiências, essas pessoas pareciam muito mais eu do que eu estava disposto a aceitar. Não só pelo aspecto físico, muitos deles pareciam fisicamente muito saudáveis, não só pelo aspecto psicológico, muitos deles conseguiam se engajar em uma conversa absolutamente sã, não só pelo aspecto social, muitos deles vieram de realidades sociais muito parecidas com as minhas, mas também pelo fato de que eles eram seres humanos dotados de vontade e de responsabilidade que fazia com que a presença deles na rua não se manifestasse a mim naquele momento como um tipo de destino manifesto, como se fosse um tipo de coisa inescapável que se impunha sobre eles contra a própria vontade. E aquilo ficou me atormentando por um tempo. Me atormentando porque eu comecei a fazer um trabalho que eu parei de acreditar. Eu juntava pessoas, fazia comida, ia na praça, distribuía essa comida, e à medida que eu ia lá, eu ficava um tanto consternado com o fato de que esse tipo de caridade religiosa e de ONGs, muitas vezes, tão comum nesse ambiente de pobreza, não fazia muito efeito. Então, eu um dia cheguei à minha esposa, numa noite qualquer, e fiz uma proposta que geralmente os maridos não fazem. Eu disse: Isa, eu acho que eu quero passar um ano dormindo na rua. Eu não estava querendo sair de casa ou algo parecido. Minha esposa é formada aqui na Federal em Ciências Sociais, tem mestrado aqui em Antropologia da Educação. Ela achou aquilo fascinante. Eu disse: Isa, a gente não tem filhos ainda, eu gostaria de fazer uma pesquisa com o pessoal na rua. Eu queria ir lá, mas não queria ir com uma prancheta. Eu não queria chegar lá de terno e gravata e uma prancheta como pesquisador. Eu não queria olhar-los de fora. Eu queria poder pesquisá-los e vê-los e assisti-los sem que eles soubessem que eu os estou vendo. Eu queria entender como funcionam as relações sociais na rua, como se eu fosse a mosca sentada ali na praça. A ideia que eu tive para poder fazê-lo foi tentar me misturar com os moradores de rua. Então eu peguei um shortinho, uma blusa, um casaco, um boné, coloquei no dia 2 de janeiro de 2017 e fui para a Praça do Ferreira, umas 8 horas da noite. Aí sentei no chão da praça com vários moradores de rua ali. Ali foi o primeiro dia que eu comecei a tentar observar o que estava acontecendo naquele ambiente, conversar com moradores de rua, fingindo que eram igual. Obviamente não eram igual. Minha ideia não era descrever a experiência de morador de rua como se eu fosse alguém do programa do Gugu ou alguma coisa assim, disfarçado, e olha só como ser mendigo é terrível, eu fui mendigo por um ano. Não era isso. Eu voltava para minha casa no fim da noite, eu tinha uma comida, eu tinha todo um ambiente de segurança diferente, onde eu podia encontrar os mais variados ambientes de vida doméstica, ao invés de uma vida mendicante. Eu não vivia a experiência de fato de ser um morador de rua. Mas a minha ideia era poder observá-los e conversar com eles sem que eles soubessem que eu era alguém, que eu era um outsider, que eu era um pesquisador, que eu era uma pessoa interessada em observar os relacionamentos. E foi um processo muito marcante para mim. Muito marcante por perceber coisas que já foram citadas aqui muito claramente, sobre questões de vulnerabilidade familiar, questões que envolvem falhas do poder público, vulnerabilidades entre as mulheres, principalmente. As pesquisas que nós temos, eu não sei se os dados mudaram, mas cerca de 10%, 8 a 10% da população de rua é feminina, justamente porque é muito agressiva a vida na rua envolvendo mulheres. Presenciei coisas que emocionalmente é difícil de narrar, envolvendo mulheres na rua. E comecei a observar esse fato. E tive conversas, eu agarrei várias delas no livro que eu estabeleci, com a narrativa acerca dessa pesquisa.
com várias pessoas na rua que me fizeram mudar muito a forma como eu interpretava, não apenas o trabalho de caridade com moradores de rua, mas o próprio trabalho político que deveria ser desenvolvido com essa comunidade. Comecei a perceber, por exemplo, o fato de que muitas pessoas na rua se sentiam atraídas pela caridade. Isso é uma coisa que eu, como promotor de caridade, não estava muito disposto a perceber. Muitas pessoas na rua, por exemplo, encontravam os ambientes que em São Paulo se chama de boca de gangue, né? Mas os locais de distribuição constante de alimentos, encontravam ali quase que uma força atrativa e magnética para a permanência na rua. Então eu perguntava, cara, você chegou aqui na rua como? Né? E ele me dizia, não, eu não moro na rua não. Aí eu, como assim? Não, tem uma casa, eu alugo a casa na Praia do Futuro, mas quando é de noite eu venho aqui jantar e volto para minha casa. Ele não era morador de rua, ele não dormia na rua, mas a rua era o local onde ele encontrava alimentação, por exemplo. Ele tinha casa, ele não tinha comida. E ele ia à rua para poder receber essa comida e ir embora. Né? Outros estavam na rua por causa de questões familiares mais ou menos complexas. Algumas mais complexas. Conversei com um homem, por exemplo, que ele foi parar na rua apenas aos 54 anos. Ele era policial em Sobral. A esposa dele morreu de leptospirose. Não sabia nem que isso era uma coisa tão comum. Nem por pessoas que estão andando na rua. A gente imagina que leptospirose você pega andando, pegando urina de rato, enchente. Mas ele vivia uma vida de classe média normal. E a esposa dele pegou leptospirose e faleceu. Ele ficou tão transtornado com aquilo que ele tentou se matar. Pegou o carro dele, acelerou o máximo que pôde para o poste, acertou o poste, mas não morreu. Foi para o hospital e os filhos não visitaram o hospital. O fato dos filhos não terem visitado no hospital o fez pensar que os filhos tinham vergonha ou raiva dele, pelo que ele fez. Então ele sai do hospital e ele não volta para casa dos filhos. Ele vai para a rua. Ele estava na rua há anos. Na rua, contraiu alcoolismo e ele chorava, me narrava os fatos chorando, e quando bebia um gole ou outro da dose dele de cachaça. Né? E ele lamentava, ele clamava a Deus. Ele clamava a Deus, perguntava a Deus, por que Deus? Por que Deus? Ela era tão boa. Bebia mais um gole, chorava e conversava comigo. É um tipo de questão emocional, psicológica e familiar que a política pública se torna muito difícil. Né? Qual é a política pública para alguém que perdeu a esposa e que entra num quadro tão severo de descrença com relação à vida, que ele pretende tirar a vida, não consegue e tem vergonha da própria filha? Qual é a política pública para tirar a vergonha dos filhos? Não é? Por causa de algo ruim que se fez. Às vezes o trabalho da sociedade civil é um trabalho que vem junto com a política pública justamente por entender a complexidade da vida de quem está ali. Eu entendi que se eu desse para este homem mais um sanduíche, eu não ia resolver o problema dele. Se eu desse para este homem R$5 no sinal, eu não ia resolver o problema dele. O problema dele não era financeiro. O problema dele era muito mais profundo. Havia mulheres ali, por exemplo, que fugiam de violência doméstica ou lidavam com o abandono de maridos ou de homens com quem viviam juntos depois que brigaram com os pais para poder estar com o homem de quem engravidaram. Então a moça consegue um namorado que os pais não aprovam muito, ela briga com os pais para poder ficar naquele relacionamento, ela engravida, o cara vai embora porque ela engravidou e ela não consegue voltar para os pais porque brigou com os pais para estar naquele namoro. Então ela acaba com a criança recém-nascida, sem conseguir trabalhar e sem conseguir moradia, e ela acaba na rua levando, empurrando os filhos e pedindo esmola. Vi jovens que estavam na rua no que eles descreviam como um ato consciente de vontade. Eu conheci um jovem de 16 anos, ele não tinha os dentes da frente, não tinha nenhum, nem em cima nem embaixo. Era até um pouco preto, assim, era alguém que realmente precisava de ajuda médica, provavelmente. E eu perguntei, cara, como é que veio parar aqui? Ele disse, meu pai queria que eu trabalhasse. Eu não queria trabalhar. Então eu vim pra cá. E eu fiquei chocado, porque meu pai também queria que eu trabalhasse. E eu trabalhei. Eu não fui pra rua. Para ele, ir pra rua parecia uma experiência de vida muito mais salutar do que a experiência natural da maioria das pessoas que entraram no mercado de trabalho em algum momento da vida. Né? Ele estava sem os dentes por causa de consumo de droga. Né? Ele entrou no crack na rua. Ele não foi para a rua por causa da droga, ele entrou na droga por causa da rua. E essa é uma das grandes tristezas da vida da população de rua. Morar na rua te transforma, muda você, transforma você de uma forma. Você acaba participando de certos fatores e elementos da vida ali, que a única forma de você sobreviver psicológica e emocionalmente é participando de coisas que te ajudam a ficar mais presos ali.
Veja, na minha primeira noite sentado na rua, eu lembro que eu tinha certeza que eu ia morrer. Primeira noite, Praça Ferreira, sentei de costas para uma loja, para ninguém vir por trás de mim, e eu via as pessoas andando e conversando, e eu tinha certeza que a qualquer momento eu levaria uma facada. Era um transtorno. Eu passei uns 3 meses esperando essa facada, e viria. Né? E eu me arrependendo, eu chegava em casa e dizia, Lisa, o que foi que eu inventei? Né? Eu estou maluco, o que é que eu estou fazendo dormindo na rua? Eu estou doido. Né? E por incrível que pareça, a mulher me encorajava, né? Não, vai lá, vai dar certo. Eu disse, não, eu vou com você também. Eu disse, não, fica em casa, porque eu vou ter 2 preocupações. Né? Eu prefiro morrer sozinho. Né? Mas as pessoas na rua não estão com medo de facada. Elas não estão transtornadas, sentadas de costas para a parede. Elas estão vivendo, e vivendo, às vezes, experiências que parecem muito tranquilas. Estão conversando, estão rindo, estão batendo papo, estão reconfigurando, como foi falado aqui, seus núcleos sociais e suas formas familiares. Né? E nesse processo, isso só é possível, você encontrar uma vida, às vezes até psicologicamente possível na rua, quando você reconfigura parte da sua identidade para aguentar aquilo. Você perde senso de privacidade, que às vezes a nós é muito caro, você perde. Veja, você vive uma vida em que você depende de outras pessoas lidarem coisas o tempo inteiro. Nós, criados na sociedade de forma um pouco mais natural e comum, somos ensinados a merecer as nossas coisas, a conquistar alguma coisa. A gente às vezes despreza quem é herdeiro, né? O cara é herdeiro, não conquistou nada, só recebeu de mão beijada. Né? E nós somos ensinados a merecer o que fazemos, conquistar o que temos. Na rua você é literalmente ensinado a pedir e a pedir cada vez melhor. E o modo como nós tratamos essas pessoas, tentando reabilitá-las, é um processo absolutamente paternalista. Veja, eu estava uma vez, já no meio da pesquisa, eu estava sentado na praça, ao lado de um jovem bem magro e sem camisa, e de boné. E tinha um grupo religioso distribuindo sopa e cantando músicas. Provavelmente algum grupo pentecostal, pelo modo como expunham a palavra e pelo modo como cantavam os hinos. Eu como teólogo, pude reconhecer facilidade de ter um grupo de origem pentecostal, talvez no Assembleia de Deus ou algo valente. E durante o processo, eu sentei do lado do rapaz, eu fiz algumas perguntas para ele, o que estava acontecendo, eu perguntei, tu acredita nisso aí? Ele conversou um pouco comigo sobre o que ele cria, sobre Deus, sobre religião. E chegou um dos rapazes que estava lá oferecendo sopa e cantando músicas. Ele chegou a mim com um chapeuzinho, uma blusa branca de igreja e perguntou a mim, você quer uma sopa? Você quer um caldo? Eu sempre tentava não falar muito, porque eu não sou bom ator, nem nada parecido, eu tinha medo de descobrir que eu estava ali de gaiato. Então, eu só falava um pouquinho, não quero nada não. E aí ele tentou argumentar comigo para me convencer de que eu deveria pegar o caldo. Ele disse, eu tomei. Como quem diz, não está ruim não foi mal feito não. Eu tomei, está muito bom. Você não quer que eu pegue para você? Eu repeti a segunda vez, não, eu estou bem, não preciso. Então ele saiu, deu ali uns 7 a 10 segundos, ele volta com um caldo, um copo. Ele pega a minha mão que estava em cima da minha coxa, repousada sobre minha perna, pega a minha mão, enlaça meus dedos em volta do copo e leva até a minha boca. Né? E diz, está muito bom. E saiu. Veja, o nível de paternalismo, o nível de despessoalização até do indivíduo na rua, na nossa caridade, a gente imagina que está fazendo um bem incrível, mais uma vez, dando, oferecendo, distribuindo, entregando. E muitas vezes o que a gente faz é ensinar e educar em um caminho de paternalismo e desresponsabilização, que tanto humilha psicologicamente. Às vezes a nossa caridade pode ser uma humilhação a quem a recebe, quando ela é uma caridade que trata o outro como se fosse incapaz de sair daquela situação, mas também é um processo de didática. Isso é tudo que você terá na sua vida. Alguém pegando a sua mão, de cima da sua perna, e enlaçando os seus dedos em volta do corpo. O que eu percebi então, e o que eu aprendi, claro que 20 minutos é um tempo bem breve para a gente ler esse estudo, eu aprendi que existem 3 processos importantes a tratar com a população de rua. Eu não sou da política pública, eu não sou de nenhuma ONG, eu também não sou envolvido nem na universidade, nem no governo. Eu sou um agente civil do terceiro setor também, mas civil dentro das pessoas. Eu imagino que o meu trabalho se tornou mais efetivo na rua quando eu comecei a pensar em 3 níveis de trabalho com a própria rua. O nível de trabalho principal que a gente sempre desenvolveu, e foi tudo que eu sempre fiz, foi alívio, que é sempre o primeiro estágio no combate à pobreza. O que é o alívio? Se alguém chega para você com fome, você ensina ela a ganhar um salário no fim do mês? Eu estou com fome, você dá um emprego? Não, alguém com fome você dá comida.
eu estou com fome. E para quem está com fome, você não ensina a pescar, você dá um peixe. Eu estou com fome. E com fome, a pessoa tem que comer. Alguém cai de algum lugar do telhado e está sangrando, o que é que você faz? Você dá um curso profissionalizante de segurança no trabalho? Não, você dá um curativo, você sara a ferida. Mas depois que a pessoa come, depois que o pão foi ingerido, depois que a ferida foi sarada, o que a gente faz? Geralmente é aí que a gente vai embora. Era aí que eu voltava para casa. Eu ia, eu dava uma comida, eu ouvia um pouquinho, eu dava um abraço e ia para casa. Feliz com o meu entretenimento moral. Feliz, porque eu tive ali um local onde eu pude me sentir um pouco mais bonzinho, me sentir um pouco mais religioso, me sentir uma pessoa do bem. Eu fui e ajudei. Encontrei um alívio para a minha própria consciência, para me sentir uma pessoa um pouco melhor. Mas eu não gerei um bem genuíno para além do alívio imediato. Depois do alívio, tem que existir uma outra camada de trabalho. Tem que existir um esforço de reabilitação e um esforço de desenvolvimento. O alívio é a primeira parte. Mas se nós ficamos de alívio em alívio, nós fazemos uma caridade que é irrestrita e impessoal. E que acaba sendo o tipo de caridade que aumenta a miséria. Aumenta a miséria emocional desse pessoal, aumenta a miséria psicológica desse pessoal, aumenta até mesmo o número de pessoas que acreditam que a rua é uma experiência tátil mais agradável do que um subemprego, por exemplo. Para muitas das pessoas na rua, se você oferecer uma vida melhor, eles vão vir da sua cara. Você não quer sair da rua, você não quer ter uma vida melhor, ele vai vir. Ele trabalhava 12 horas por dia, 2 horas no ônibus, morava numa favela sem saneamento, vai e pagava aluguel, mal dava para fazer um mercantil. Você acredita que se ele sair da rua ele vai ter uma vida melhor? Ele tem uma vida, às vezes, muito parecida com a vida que ele tinha antes de ir para a rua. A diferença é que agora ele tem que trabalhar e ouvir o patrão encher o saco dele. Ele perde outras coisas, ganha outras. Você não oferece uma vida melhor para o cara na rua. Ele não sai da rua e vira engenheiro. Ele não sai da rua e vira universitário de psicologia. Ele não sai da rua e vai fazer um estágio na prefeitura. Ele sai da rua e vai virar um subempregado. Que é uma vida extremamente difícil também. Você não oferece uma vida melhor. Para você tirar essa pessoa da situação de rua, você tem que oferecer outros tipos de reabilitações de desenvolvimento. Para pessoas, por exemplo, nas drogas, precisam de reabilitação físico-química até, para lidar com o vício em drogas. Para pessoas que não possuem formação, não possuem um curso ou um ofício, fornecimento de ambientes profissionais é uma coisa maravilhosa. É isso que a gente tem trabalhado e se esforçado por fazer agora. A gente, por exemplo, aprovou, pelo menos deu entrada num projeto de lei na Câmara Municipal de Santo André, em São Paulo, para que todas as licitações que envolvam trabalho braçal sejam obrigatórias constarem com pelo menos 5% de população ou de rua ou pessoas que não assinam carteira de trabalho há mais de 4 anos. Né? Aqui também. Né? Existe um tipo de movimentação de fornecer para essas pessoas meios para que elas não simplesmente sejam aliviadas, mas que elas também sejam reabilitadas e desenvolvidas, seja por meio de formação, seja por meio de oportunidades profissionais que possam vir de ONGs, da prefeitura, de pessoas no mercado que queiram abrir suas empresas para esse tipo de coisa. Se houvesse algum tipo de incentivo mais contundente por parte do poder público a essas empresas, seria uma coisa muito boa. É uma forma de tentar trabalhar para essas pessoas irem para além e conseguirem construir em si também a própria forma de suplantar a miséria que se estabelece em volta deles. Bom, isso é uma introdução a isso tudo, a gente vai ter um tempo agora de debate, a gente vai dar as perguntas de vocês também, e aí a gente vai poder desenvolver um pouco mais as questões de forma mais específica. Obrigado. Obrigada, Iago, pela sua fala. Agradeço a todos os nossos palestrantes e informo que a partir de agora a nossa equipe vai estar recolhendo os cartões de pergunta, né? Então, quem ainda não finalizou a pergunta, corre aí para escrever, mandar para a gente, para que a gente possa... temos algumas perguntas, só para esclarecer para vocês. Algumas delas vão ser direcionadas para todos os palestrantes e alguma para um palestrante específico. Então, eu vou falar aqui a pergunta e vou dizer para quem ela está sendo direcionada. Podem ir enviando, que eu ainda estou aqui encaminhando as próximas perguntas, tá? Vamos começar com a primeira. Essa primeira pergunta é para todos, tá? Então a gente vai dar um tempinho para cada um responder. A pergunta é: como trabalhar a invisibilidade naturalizada da população em situação de rua? Comentar as novas sociabilidades como o fortalecimento das identidades e resistência. Né? Então, como trabalhar essa invisibilidade que para a população em geral acaba naturalizando, né,
muitas vezes nem percebe que existem pessoas em situação de rua ali, passam direto, nem enxergam como se dá esse fortalecimento dessas identidades. Fica aí a pergunta para todos que gostariam de iniciar com a resposta. Posso iniciar da perspectiva mais pessoal e as outras perspectivas também serão complementares. Ok. Lembrando que nós teremos 5 minutos para a resposta da pergunta, né? No caso, como foi para todos, cada um vai ter 5 minutos. E caso alguém queira fazer algum outro comentário, ressalva ao final serão 3 minutos. Eu acho que eu vou ser mais rápido do que isso. Ok. No processo de pesquisa do livro, eu conheci um abrigo de idosos que é gerido por 3 irmãs. O abrigo começou porque uma das irmãs não conhecia o pai, e ela, em algum período da vida adulta, já quase na meia-idade, decidiu que queria encontrar o pai biológico. Então foi em busca do pai biológico, depois de muita procura, encontrou o pai como população de rua. O pai já idoso morando na rua. Ela descobriu aquilo e levou o pai para morar com ela. Ela não conseguiu deixar o pai biológico que a abandonou abandonado. Então pegou o pai e levou para casa. E aquilo foi uma experiência psicológica que marcou ela muito profundamente, porque agora ela saía da rua e ela não conseguia mais interpretar os idosos na rua como parte da paisagem, ou como um mero fruto, não, um mero efeito colateral do capitalismo moderno. Ela começou a interpretá-los como o pai de alguém, né, como um ser humano, como uma pessoa. E ela, a certa altura, levou outro idoso para casa. Ela encontrou na rua e não conseguiu deixar na rua. E depois outro. Quando ela estava com cerca de 12 idosos em casa, o marido não aguentou e largou a esposa. Não aguentou aquela loucura. Ela se juntou com as suas irmãs e então abriram um abrigo para pessoas na rua. Eu acho que parte do processo de desinvisibilização dessas pessoas parte de nós começarmos a enxergar essas pessoas como aquilo que elas são, né? Como seres humanos. Não existem muitas vantagens em ser invisível. A gente olhar para essas pessoas e entender que são seres humanos com os mesmos medos, sonhos, dores, amores, crises que nós, né? Faz parte do processo de poder enxergá-las. E tendo isso como base, um processo mais humano, a gente consegue se relacionar com elas de forma mais humana. Não como alguém que a gente oferece R$5 para despachar, R$2, uma moeda para despachar no nosso dia a dia, mas olhando para elas como indivíduos a serem alcançados. Seja por meio de política pública, seja porque nós temos contato com algum grupo que pode trabalhar com elas, com algum abrigo, ou mesmo uma perspectiva mais humanitária para poder sentar com elas, ouvir e conversar. Parte do processo que eu defendo no livro é o processo de que quando alguém nos convida, nos pede uma transferência direta de renda, ele dá uma moeda, ao invés de transferência direta de renda, as pessoas precisam de parte da nossa entrega de humanidade a ela. Tanto de perceber a humanidade nela, como de fornecer humanidade para ela. Então isso é um convite para gastar um tempo. Então muitas vezes a experiência comum é, eu estou sentado comendo algo com o pessoal da igreja, ou em um restaurante, numa rua, um sanduíche, e alguém passa pedindo dinheiro, e eu convido para comer com a gente. Então, cara, eu lhe dou o que você quiser no cardápio se você sentar para comer comigo. Você come comigo. E eu tenho um tempo ali de meia hora, de 40 minutos de conversa, onde eu escuto, onde eu tento descobrir o contexto familiar, onde eu vejo o que está acontecendo, e vejo o que levou aquela pessoa para a rua e tento achar algum caminho para fornecer aquela pessoa, ou o contato com um abrigo, ou o contato de um ONG que trabalha com ela, ou saber como de alguma forma auxiliar uma perspectiva mais humana dos relacionamentos familiares, ou o que quer que seja. A última vez um rapaz chegou, estava comendo com o pessoal na rua, num sanduícheria, numa saiteria na verdade, porque eu vou com o pessoal da igreja, e um rapaz chegou pedindo uma comida, eu disse, você pede o que você quiser, se você sentar comigo, que você está separado da gente em outra mesa, você tem com ele em outra mesa. Eu perguntei, como é que você vai parar aqui na rua? Ele falou, vim para a rua para não matar meu irmão. Aí você tenta fazer a conexão lógica e não consegue. Eu falo, cara, como assim? Ele disse, não, meu irmão brigava com minha mãe, meu irmão era ignorante com minha mãe, aí para não matar ele eu saí de casa. E aí parei aqui. Eu digo, o sanduíche resolveu o problema dele? O hambúrguer, o dinheiro, o problema dele envolve relacionamento familiar, envolve a questão da própria índole, envolve a cultura onde ele cresceu, envolve uma quantidade imensa de coisas. Envolve um tipo de conciliação que poderia envolver a vida da família dele. Então veja, o cara vai para a rua porque ele vive um tipo de vida que torna a rua possível, que não é possível para muitos de nós, mas acaba sendo possível para ele por causa da pobreza, da situação de violência que ele vive em volta, o que é que seja. Então parte desse processo é o processo de ouvi-los, de entendermos, nada por nós sem ser com nós, nada... A gente não pode querer dar resposta dessas pessoas de cima para baixo. Parte do processo de vê-los não é de fazer o governo vê-los só, também é.
Não é só de fazer as políticas públicas enxergá-los, né? Mas é fazer com que nós possamos, como sociedade, como pessoas, enxergá-los como seres humanos. E isso faz parte do processo de nós também mesmo trabalharmos em busca de políticas públicas melhores que respeitem individualidades, né, e complexidades pessoais. Obrigada. É uma pergunta bem só aí pela tese, viu, gente? Sobre a invisibilidade, porque tem muitas nuances essa invisibilidade, né? Então, assim, eu acho que parte disso, o Iago falou, ele perceber essa pessoa como ser humano, né? Eu acho que torná-lo, entender ele na sua humanidade como pessoa humana. Que entendê-lo como sujeito de direitos. Então, eu acho que quando ele está... A gente... Bom, quando essa pessoa se torna desinvisibilizada, digamos assim, quando a gente percebe ela como ser humano, mas também como sujeito de direitos. Então, ele é alguém que tem uma trajetória pessoal, mas ele é um cidadão brasileiro que naquele momento pode estar com fome, naquele momento está sem abrigo, naquele momento... Então, assim, a minha preocupação, Iago, acho que depois eu quero até falar com você um pouco assim sobre as nuances da tua pesquisa, porque a gente... os processos são todos processos ligados à sua própria história de vida, isso é verdade, mas que está relacionada às coisas. Por isso, eu também falo para o Enio, né, que fez essa interlocução comigo com relação à coparticipação. É claro que a vulnerabilidade social, ela torna essa pessoa mais perto da rua. Por exemplo, eu também tinha conflito na minha família. Eu sempre digo isso quando eu estou com o meu grupo que eu medio lá em situação de rua. Eu também tinha conflito familiar, mas eu não fui parar na rua. Por quê? Porque eu tinha casa de um parente, eu fui morar com a tia, né? Eu fui... aí, em outro momento, eu pude pagar meu próprio aluguel. Depois eu me casei, entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender toda a trajetória de vida é a trajetória de vida. Só que quando a gente percebe que essas pessoas, elas estão numa situação de vulnerabilidade social maior, aí ela acaba indo para o extremo da condição humana, entende? Então, Enio, é um pouco isso ali naquela interlocução que você fez. É claro que a potência de cada um tem que ser acionada. Isso é muito importante, eu também falo muito nisso. A potência de cada um tem que ser acionada e valorizada. Mas ele não está ali por uma decisão, não, gente. Isso aí, por toda a experiência que eu tenho, eles não querem estar na rua. Não é porque uma decisão, como fez aqui o Iago, que decidiu passar um ano na rua, fazendo uma pesquisa. Não foi isso. Eles estão ali porque o Estado falou também. Né? Porque havia uma... Quando eu falo do Estado, eu não falo do governo. Não é o governo Roberto Cláudio, o governo Tássio Gereissati, o governo sei lá de quem, essa atual, vou dizer, mas vamos do prefeito de São Paulo. Sarra, não é o governo do Sarra, não é o governo, entende? É dizer assim, que há uma falha coletiva da sociedade. A gente precisa entender que a gente vive numa sociedade capitalista excludente, em que a própria manutenção da pobreza faz essa sociedade funcionar. Então, assim, dentro da... Por isso que eu acho que eu não consigo mais ver isso sem entender a pobreza. Porque havia uma exclusão. Então, assim, eu também digo, todo mundo tem alto e baixo na vida. Tem dia que eu estou pensando, estou super deprimida e não quero ir trabalhar. Todo mundo tem, altos e baixos. Só que tem pessoas que, quando vem baixo, se ela está sem comer, se ela vive numa comunidade violenta, se ela mora num quartinho, 10 pessoas morando ali, 10 pessoas morando num cômodo, aí ela diz, eu vou para a rua.
isso tudo que parou aqui, né? Como é que as igrejas estão atuando? Eu fiquei muito impactada com esse relato aí do homem que tirou a mão da pessoa e deu na mão do outro. Gente, isso é um cúmulo, né? É um assédio que as igrejas estão fazendo na rua, é um assédio, é um negócio assim, muito grave, sabe? A gente precisa pensar sobre isso também, né? E ver como é que a gente ajuda esses grupos também a ajudar melhor. Bom, a minha fala vai ser um pouco parecida com a do Iago. Logo assim que foi lida a pergunta, logo vem na minha mente algumas das minhas experiências nos abrigos. Lá nos abrigos, por exemplo, nós temos os desligamentos, né, dos acolhidos. E desses desligamentos eles podem ser por diversos motivos, né? E eu fiz um estudo comparativo de 5 meses. E eu percebi que havia um grande número, né, mais de 60% dos motivos de desligamento dos nossos usuários era por tentar entrar no abrigo sob efeito de algum entorpecente, que é, no caso, das regras, no caso, proibido, que você não pode adentrar, né, no abrigo sob efeito. E aí, vendo aquilo, eu pensei, qual é a nossa responsabilidade enquanto Estado? Vamos articular com alguma rede de apoio que possa nos auxiliar no combate a essa problemática. E aí eu fui atrás de algumas articulações que trabalhavam com essa temática do uso abusivo, né, de substâncias, a fim de tentar trazer para os nossos usuários reflexões, pensar mesmo sobre as suas perspectivas de vida, enfim. E o interessante é que eu ouvi de um profissional, quando eu apresentei a ideia, o profissional disse, não, isso não vai ajudar. Não vai ajudar a falar sobre drogas com usuários, porque eles já vêm dessa realidade. Então, a gente vai falar mais do mesmo para eles. E eu fiquei pensando naquilo, né? E aí, no dia em que nós fizemos essa ação com os usuários, o interessante é que todos os usuários, sem exceção, 25 usuários, falaram das suas experiências com os abusivos de drogas. E falaram da sua história de vida, e falaram dos motivos por que estavam ali, das problemáticas que o consumo trouxe, né, a eles. E depois de tudo aquilo, eu percebi algo que tem para mim tudo a ver com humanização. Que é o quê? É que muitas vezes, e eu digo não só os usuários, o Pop Rua, mas até cada um de nós aqui, é que muitas vezes, diante de certas circunstâncias da nossa vida, a gente quer alguém, não para dizer para a gente o que a gente deve fazer, mas a gente, muitas vezes, vamos querer pessoas apenas para nos ouvir. E muitas vezes a gente está passando por problemas, dificuldades, conflitos, não conseguimos sair de uma situação. E muitas vezes, nessas situações, a gente não quer que alguém se aproxime de nós e diga assim, ó, vá para ali, leia isso, tome aquilo. A gente quer que as pessoas ouçam. E eu percebi, né, tive esse insight, que muitos dos nossos usuários eles não queriam que alguém chegasse para eles e dissesse, não use isso, não use aquilo. É claro que é importante o trabalho de conscientização, mas eles queriam que a gente ouvisse isso. E eu achei que trazendo esse recorte, em termos de humanização, para mim isso é essencial. Então, muitas vezes a população em situação de rua, eles não vão querer que alguém se aproxime e diga assim, faça isso aqui, vá para ali, adote esse sistema aqui. Não, mas eles querem pessoas que ouçam eles, a história de vida deles. E eu iniciei a minha fala, no início do debate, falando numa das problemáticas que eu considero que menos ajudam, né? Que a ideia de falar muito sobre. E eu acho que a gente ainda continua falando muito sobre e pouco conversando com.
E eu acho que isso faz toda a diferença no processo de humanização. E, para fechar, que eu costumo sempre conversar com a equipe dos abrigos, em termos, por exemplo, de empregabilidade, renda, enfim, que eles têm 6 meses para passar no acolhimento, são 6 meses, caso temporário, depois desses 6 meses, né, eles saem. E muitos dos nossos profissionais falam, mas Enio, já está aqui há 8 meses, já está aqui há 1 ano, por que eles ainda estão aqui? Porque eles são preguiçosos? Porque eles são isso? E aí trouxe 2 reflexões. A primeira, ok, passou os 6 meses dele, mas o que nós fizemos para que nesses 6 meses ele superasse a condição dele? Quais são as condições que nós estamos dando para cobrar? E a segunda foi sobre a questão exatamente da humanização, no sentido de ninguém, e aí não só os usuários, mas ninguém vai se interessar por algo que não sabe que existe. Então, as pessoas precisam saber que existe aquilo para elas poderem ter uma outra perspectiva de vida. Então, se eu não sei o que é uma faculdade, se eu não sei o que um psicólogo faz, se eu não sei o que um médico ou um enfermeiro, um técnico de enfermagem faz, como é que eu vou me interessar por enfermagem? Como eu vou me interessar por psicologia, se eu não sei nem que existe isso? Se eu não sei o que é um Enem, se eu não sei o que é um vestibular, eu não sei o que é uma graduação, eu não sei o que é uma universidade e o que é uma faculdade. Então, eu acho que esses elementos fazem parte, né, do processo de humanização e considero eu serem essenciais. Posso fazer um comentário breve? Obrigada, Enio. Podemos, temos 3 minutos. Não, vou achar bem minutos. Não vou prometer toda vez. E gato, todo o tempo. Mas, 2 coisas foram faladas que eu acho que eu queria só complementar um pouco para poder pontuar um pouco mais de cabeça. Uma sobre escolha, né? Se eu tiro do indivíduo na rua todo o seu potencial volitivo, se eu olho para ele como uma pessoa que não tem a capacidade de tomar suas decisões e que por algum motivo tomou uma decisão pela rua, eu estou novamente desresponsabilizando e cometendo um tipo de assédio nesse sentido, já que o tempo foi usado, né? Eu tiro dele a sua humanidade. O que é que torna ele humano? Né? O que é que o define de forma autotranscendente? A autotranscendência é a possibilidade dele ter uma evolução e vontade de poder observar o mundo e tomar decisões sobre o mundo. Claro que uma decisão é tomada num vácuo político, social ou econômico. Decisões existem e as decisões não são absolutamente livres, para usar a ideia de liberdade que ele vai Bergman. Você não tem uma liberdade positiva de ser o que você quiser. O cara na rua ele tem escolhas, mas são escolhas limitadas à sua própria situação de vida. Né? Então alguém que no contexto de pobreza, no contexto de miséria, no contexto de violência, a decisão dele pela rua é uma decisão limitada pelo quadro de possibilidades que estão em volta dele. Por isso que toda a questão pública é importante, social, familiar, o trabalho do governo é importante e há uma falha do governo quando a única possibilidade de decisão daquele indivíduo, às vezes, é ir para a vida mendicante ou algo desse tipo. Mas mesmo nesse processo de entender que existe um contexto social em volta dele que lhe afeta em suas escolhas, ele ainda é um ser potencialmente cognitivo que tomou decisões como um ser humano nesse mundo. E por isso a gente, no trabalho de tirar da rua, não pode infantilizá-lo. Tem que tratá-lo como um ser humano dotado de vontades, que precisa ter também as suas vontades trabalhadas e ensinadas. Também no processo educativo, de psicoeducação, no processo social de dar essa possibilidade. Agora, quando a gente fala de assédio, nesse sentido de que sim, o modo como se faz caridade em algumas comunidades religiosas é basicamente um assédio de caridade, né? Você está quase que alimentando, mastigando a comida e cuspindo na boca como um pássaro alimenta filhos, né? É uma coisa meio invasiva demais às vezes. Mas é esse assédio que está mantendo algumas pessoas vivas. Né? É o fato de existir pessoas indo em direção a moradores de rua, levando comida, distribuindo comida, às vezes dando comida de uma forma quase que desresponsabilizada, ainda é o que dá comida para muita gente. Né? Então, por mais que a gente possa olhar para os erros e para as falhas dos grupos religiosos e das ONGs que trabalham com moradores de rua, apesar das falhas, é quem está fazendo, é quem está lá indo, quem está toda semana, às vezes toda noite, indo levar comida, indo alimentar, a custo pessoal, a custo do próprio dinheiro, a custo do próprio tempo, sem nenhum benefício público ou civil, simplesmente porque entendeu que existe uma obrigação moral e cristã de alcançar essas pessoas. Eu queria fazer esse desculpamento. Ok, muito obrigada. Vou iniciar aqui com uma pergunta que foi feita para o Enio.
Pelas perguntas aqui, eu percebi que existe muita curiosidade em saber como funcionam as políticas públicas, né? Quais são as políticas públicas que existem para que possam ser, né, para que esse público possa adentrar, possa se beneficiar. Então, para iniciar, eu queria te perguntar, Ílio, né, quanto tempo de permanência uma pessoa... Alô? Quanto tempo de permanência uma pessoa fica no abrigo da prefeitura e após o abrigo, que outros locais ela pode ir, né, para você, se puder dar um panorama para como é que funciona essa política. Ótima pergunta. E faz parte, inclusive, do ponto anterior sobre humanização. Uma pesquisa bem rápida aqui. Quem de vocês conhecem pousada social? Okay. Abrigo para homens, casa de passagem. Vocês aí não valem. Abrigo para mulheres e famílias. Pronto. Então, os abrigos, abrigo para homens e abrigo para mulheres e famílias, via de regra, são 6 meses de permanência. Qual é o objetivo nosso enquanto prefeitura? Nós os acolhemos, tá? E dentro desses 6 meses, nós procuramos proporcionar a garantia de direitos, tá, desses usuários, como, por exemplo, chegou sem documentação, sem identidade, sem CPF, problema na certidão, enfim. Então, o abrigo ele conta, por exemplo, com um psicólogo, uma assistente social, para fazer esse trabalho, tá, de providência em relação aos direitos que são dos usuários. Então, se chega sem identidade, sem documentação, ou sem alguns dos seus documentos, por exemplo, ou com problemas de saúde e que não é acompanhado nem pelo CAPS, ou que não seja acompanhado nem pelo posto de saúde da região, por exemplo, então nós fazemos essa conexão, tá, do equipamento, do abrigo, com o acesso à rede. Então, escola, creche, cursos profissionalizantes, Cine Municipal, CAPS AD, CAPS Infantil, conexão com o Conselho Tutelar, enfim. Então, o objetivo, como nós recebemos os acolhidos, é poder proporcionar não a reinserção social, porque esse é um termo bem mal utilizado, mas nós procuramos dar condições para ele que ele possa ter mais autonomia, né, protagonismo, emancipação enquanto indivíduo. Então, a gente procura proporcionar essa autonomia, tá, deles para que eles possam ter um acesso, por exemplo, à qualificação profissional, onde a própria prefeitura, por exemplo, disponibiliza um programa com Fortaleza Capacita. Esse programa ele é voltado a cursos, né, gratuitos em muitas áreas. São cursos gratuitos, por exemplo, que a prefeitura ela oferece, a fim de fato, reinserir no mercado de trabalho, qualificar esses usuários para o mercado. Então, a gente tem articulações com o Cine, no caso vai ser a SDE, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura. Então, a gente faz essas articulações a fim de poder proporcionar para esses usuários essa reinserção no mercado de trabalho. Oficinas, por exemplo, de como elaborar um currículo, de como se comportar, por exemplo, numa entrevista, né? Então, a gente faz esse trabalho, né, a fim não só de olhar apenas por um viés de saúde ou de educação, mas a gente procura olhar a integralidade do sujeito e poder, né, proporcionar a ele o acesso aos seus direitos. E aí eu queria só terminar com algo que é de extrema complexidade, tá? A gente conversando assim, mas não é algo fácil. Por exemplo, a prefeitura ela tem uma parceria com algumas escolas profissionalizantes, assim como também de âmbito privado, né? Assim como também com o SEBRAE, né? E aí nós procuramos ofertar cursos, né, que eu acabei de comentar agora. E um dos grandes desafios que nós temos enfrentado ultimamente é o grande número de evasões. Então, são pessoas que começam o curso e depois se evadem. E aí, um dos problemas que a gente encontra, o desafio, é como é que a gente tenta promover
cursos, por exemplo, a gente tem um abrigo de homens. Curso, por exemplo, onde eu fiz uma pesquisa e a maioria quis corte de cabelo, de barbeiro, né? E aí como é que a gente proporciona esses cursos? A empresa, por exemplo, ou até mesmo a prefeitura, financia os equipamentos,